Olá pessoal, boa noite, é o professor Vladimir. Nós vamos para a nossa terceira aula do curso de Gestão de RH, da disciplina de Segurança do Trabalho e Ergonomia. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre percepção de risco. Bom, a percepção de risco, como está dizendo aí, é um desafio diário da segurança do trabalho. O motivo é porque a percepção é o ato de tomar conhecimento de algo através dos sentidos, audição, tato, visão, e de formar ideias a partir disso. Então, quando alguém tem percepção de algo, de repente não são todos que possam ter a mesma percepção de algo que pode estar acontecendo. Então, qual é a diferença entre ver e observar, ainda mais no aspecto de segurança do trabalho? Ver é usar o sentido da vista, é um processo fisiológico. Nós vemos, nós enxergamos. Observar é ir além da visão, é perceber, compreender o que se vê. Então, passa a ser um processo cognitivo. O que eu quero dizer com relação a isso? Vamos imaginar a seguinte situação: percepção, fundamento da decisão. Se você tiver que decidir rápido qual das duas linhas é maior e qual é a menor, então qual das duas é a maior e qual é que é a menor? Vocês estejam preparados, 1, 2, 3, já. Vocês saberiam dizer qual delas é maior e qual delas é menor? Bem, a resposta está no próximo slide. Na verdade, as duas linhas são exatamente iguais. Não existe entre elas linha maior ou menor. Outro aspecto de percepção, também decisão. Decida rápido. As linhas, elas são ou não paralelas? Elas são ou não são paralelas? Então, no próximo slide também está a resposta dessa percepção. Na verdade, todas as linhas elas são paralelas. Então, o que acontece? Se vocês observarem esse outro slide, eu gostaria que vocês contassem os pontos brancos. E, na realidade, a gente descobre que não há pontos brancos, né? É uma ilusão que a gente tem, que a nossa visão provoca. Outro aspecto aqui é, nesse slide, vocês estão enxergando o quê? Taças ou pessoas conversando. Nesse outro aqui, vocês estão conseguindo observar as mulheres nuas ou somente os balaústres? Observem aqui as mulheres nuas em roxo. Então, se vocês atentarem para a visão só para o roxo, vocês vão ver as mulheres nuas. Muito bem. Então, indo para alguns conceitos, né? O que é perigo? O perigo ele é uma situação que induz um certo potencial a causar perdas. Então, se a gente observar a nossa figura ali, aquele penhasco, aquele precipício, né? Ele introduz a um certo potencial de causar as perdas. O risco é a avaliação de um perigo, porque ele está associado à probabilidade da ocorrência de um evento adverso e à gravidade da sua consequência. Então, vocês conseguem ver no outro uma pessoa indo lá e olhando, observando aquele precipício. Então, o perigo ele está lá. E o risco ele está inerente à situação que a pessoa acaba se envolvendo. É mais ou menos o seguinte: você já fez a análise de risco, né? Você, no seu dia a dia, você já fez a análise de risco? Pensem a respeito um pouco. Será que eu faço análise de risco?
Bom, eu posso responder para vocês que sim, a gente faz a análise de risco sempre, sempre que olhamos o tempo e a gente decide se vai levar ou não o guarda-chuva, se a gente vai vestir uma roupa mais com uma maior proteção para nós ou não. Quando a gente vai comprar um imóvel, a gente pondera, então são análises de risco que a gente faz. Ao decidir se a gente autoriza ou não o filho a viajar com um amigo, a gente está fazendo uma série de análises. Quando a gente atravessa a rua, se a gente observa ou não observa, quantos de vocês já não atravessaram uma dada rua e se deram conta que nem observaram para os lados se vinha ou não vinha algum veículo? Bom, isso já aconteceu comigo, não sei se aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo algumas vezes. Então, a gente está correndo o risco quando a gente atravessa uma rua sem observar. Então, quando a gente aceita ou não uma proposta de emprego, quando a gente faz a análise de risco o tempo todo, porém de maneira aleatória. Nossas decisões elas mudam e nem sempre todos os aspectos com relação às nossas decisões ou todos os aspectos avaliados são considerados. Então, o risco, ele é uma probabilidade de ocorrência de um evento e as suas consequências, conforme nós falamos anteriormente. O termo risco, ele é proveniente do latim e significa ousar. Então, entende-se risco como probabilidade de algo não dar certo. Mas seu conceito atual, ele envolve a quantificação e qualificação da incerteza, tanto no que diz respeito às perdas como aos ganhos, com relação ao rumo dos acontecimentos planejados. Então, quando os investidores eles compram ações, os cirurgiões realizam operações, os engenheiros eles projetam as pontes, aqueles empresários que abrem os seus negócios, né? Nós até comentamos isso em empreendedorismo, o risco que existe envolvido na abertura de um negócio, né? E políticos que concorrem a cargos eletivos, né? O risco ele é um parceiro inevitável a tudo isso. Contudo, as suas ações revelam que o risco ele não precisa ser hoje tão temido, porque se você a administra, ele torna-se sinônimo de desafio e oportunidade. Então, o risco, ele é a avaliação de um perigo. Ele associa-se à probabilidade de ocorrência desse evento adverso e à gravidade da consequência desse evento adverso. E o perigo, ele é uma situação que por si só apresenta um potencial para causar dano às pessoas e à propriedade. Então, quando a gente pensa em risco, né, o risco ele é o quê? Ele é o perigo dividido pelas salvaguardas, pelo controle. Então, o risco ele é o perigo dividido pelo controle. Se eu tenho um excelente controle sobre o perigo, não, eu diminuo muito o risco de ocorrer algum evento adverso. Se eu não tenho controle algum, o perigo certamente faz com que esse risco tenha 100% de oportunidade de chance de ocorrência. Se a gente imaginar um leão solto, ele é um perigo. Agora, se a gente pegar esse leão e enclausurá-lo numa cela, né, numa jaula, a gente passa a ter um controle sobre isso. Agora, se mesmo estando sob controle, ainda assim você pegar, se aproximar dessa jaula e pôr o braço lá dentro dessa jaula, a probabilidade desse leão vir a atacá-lo é muito grande. Então, de novo, o perigo é, né, o risco é o perigo dividido pelas suas salvaguardas, pelo seu controle.
Então, a gente tem ali ao lado também outras duas situações, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma subestação elétrica, ou seja, um risco de morte muito grande, porque se eu tocar a determinadas áreas da subestação, eu posso vir a falecer. Então, é por isso que eu tenho grades, eu tenho proteção e somente pessoas autorizadas e qualificadas podem mexer com a parte elétrica. A probabilidade de ocorrer um evento não desejado pode se transformar em dano à saúde, integridade das pessoas, materiais e ambientes do trabalho. Isso é a definição de risco conforme a NBR 18.801. A avaliação de riscos, conforme as etapas da Organização Internacional do Trabalho, ela se subdivide, ela se caracteriza em identificação de riscos e das pessoas em risco. Então, são os trabalhadores com deficiência. Nós falamos na aula passada lá, uma pessoa que tem uma deficiência, ele tem uma propensão a maior de sofrer um acidente. Trabalhadores jovens e idosos, mulheres grávidas e lactantes, pessoal inexperiente e sem formação, sem treinamento, trabalhadores da manutenção devido ao envolvimento de diversos riscos, trabalhadores com problemas de saúde. Então, isso envolve uma série de pessoas. A avaliação de riscos. Então, a probabilidade de um perigo ocasionar o dano, a gravidade provável desse dano e a frequência da exposição dos trabalhadores e o número de trabalhadores expostos. O outro é decisão sobre as medidas preventivas. Se é possível eliminar o risco, se tal não for o caso, de que forma é possível controlar os riscos de modo a que estes não comprometam a segurança e a saúde das pessoas expostas. E a adoção de medidas, que são as medidas que a gente vai aplicar. Quem faz o quê? Né? Então, é lógico que um telhadista tem que ser um profissional que conheça os riscos dos trabalhos de altura. A mesma coisa quem trabalha com eletricidade, ele tem que ter saber os riscos de trabalhar com eletricidade, né? E quando deve a aplicação estar concluída ou um monitoramento dessa ação. Então, tem que ter o acompanhamento dessas atividades. O eletricista, normalmente, ele não pode trabalhar sozinho, ele precisa ter um trabalho de duas pessoas, caso da ocorrência de algum acidente, poder ter a devida ação de levar essa pessoa a socorro. O mesmo acontece lá com o trabalhador em altura e assim por diante. Acompanhamento e revisão. Então, a avaliação de riscos ela deve ser revista regularmente. Por quê? Porque se você faz todo um levantamento dos riscos envolvendo um dado processo, uma dada profissão, regularmente, o pessoal da CIPA, em conjunto com o pessoal da Segurança do Trabalho, tem que fazer toda uma avaliação da função em natureza dos riscos ou da sequência das conclusões da investigação de algum acidente ou de um quase acidente. Lembram-se dos incidentes? Então, precisa ser feita essas avaliações. Lembrem-se que as máquinas estão evoluindo continuamente. À medida que elas evoluem, também modificam-se os riscos. Às vezes, eles podem até ser restringidos, minimizados. Às vezes, eles até aumentam em função de dadas evoluções de maquinário, de processos. Bom, então, vamos fazer
a identificação, análise, avaliação e controle do risco. Então, eu tenho a identificação do perigo e as suas possíveis consequências. Eu tenho a identificação da exposição ao risco, as pessoas e o meio. Eu tenho a estimativa do risco. Então, o risco, o que, que é? É o perigo vezes a probabilidade disso vir a acontecer. Tudo isso faz parte da análise de risco, né? A gravidade vezes o perigo me dá lá o aumento do risco. Então, a análise de risco, ela identifica o perigo, a exposição e a estimativa. Depois, a valorização do risco, eu posso ter vários métodos. Eu tenho métodos qualitativos, semi-quantitativos e métodos quantitativos. Ah, eu posso ter uma análise preliminar de risco, então isso é um método qualitativo. Eu posso ter uma análise de árvore de falhas, aí eu passo a ter uma avaliação quantitativa. Então, eu posso ter mais de uma forma de avaliação. Além disso, todo esse contexto ele faz justamente a avaliação de risco, né? São as fases de avaliação de risco. E a avaliação do risco me leva ao controle desses riscos. Então, isso tudo faz parte do gerenciamento dos riscos de uma empresa. Pessoal, eu vou parar por aqui. Esse assunto ele é relativamente extenso e eu vou subdividi-lo em duas aulas. Então, eu peço que agora, a partir desse momento, vocês participem. Primeiro, olhem o material que foi disponibilizado para vocês, inclusive na biblioteca virtual. Leiam aquele material, tem algumas páginas lá de um outro assunto, e aí eu peço que vocês participem do fórum. O fórum ele tem hoje a seguinte conotação: se vocês têm dúvida desse início de aula até esse ponto que nós chegamos, de perigo, risco, né? Esses conceitos que foram passados de percepção, vocês, por favor, anotem no fórum. Caso vocês não tenham dúvidas com relação a isso, também vocês devem participar no fórum dizendo: não tenho dúvidas até o momento. Vocês têm até a aula da semana que vem, até às 19 horas, para estarem respondendo a esse fórum. O quanto antes responderem, caso vocês tenham dúvidas, eu tenho tempo para estar respondendo a esse fórum também. Ok? Um abraço, pessoal, e até a próxima. Obrigado.